Então, olá a todo mundo. Meu nome é Priscila Traude, eu sou psicóloga, psiconauta, e hoje eu trouxe um convidado muito especial, o Felipe Bandeira, para a gente conversar sobre redução de danos em espaços ritualísticos. O Felipe, ele é psicólogo junguiano e transpessoal, ex-diretor técnico e supervisor da Casa das Palmeiras, a clínica psiquiátrica fundada pela Anísio da Silveira. Ele é autor do livro A Nova Aurora de uma Antiga Manhã, surpreendentes diferenças entre as plantas sagradas e as drogas, propriedades misteriosas dos enteógenos. Tem que te chamar aqui um dia para a gente conversar sobre o livro também. Bom, o Felipe foi quem levou a barquinha para o Rio de Janeiro e ele é fundador e orientador da Arca da Montanha Azul, que é um espaço multirreligioso e científico de investigação, diálogo, convívio entre diferentes religiões e tradições sagradas, e é um espaço onde se utiliza cerimonialmente a ayahuasca, né, e outras tecnologias ancestrais. Bom, Felipe, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com você, muita alegria. Obrigada. Bom, Felipe, para quem não conhece ainda a Arca, né, conta um pouquinho mais para a gente qual que é o trabalho que a Arca faz, né, qual que é o seu papel aí. A Arca tem uma metodologia ímpar no universo enteogênico, né? Porque ela foi sendo desenvolvida ao longo de muito tempo, mas desde os primórdios, das primeiras, digamos assim, revelações, que todos esses caminhos, geralmente as metodologias vêm, são recebidas, né? Mas desde o início ela tem esse propósito de ajudar a pessoa a se conectar com o seu mestre interior e Jung chama de si mesmo, né? E isso vai fazer uma diferença muito grande assim, em relação a muitas outras propostas e outras metodologias. E, portanto, a Arca é um espaço de individuação, de promoção, de desenvolvimento interior, de convite a despertar as singularidades, a cada um poder seguir o seu chamado próprio. E, portanto, uma casa também que assim, enfatiza muito a pluralidade, a diversidade, e também é multirreligiosa, né? A gente promove assim já há muito tempo o diálogo interreligioso, e a experiência em si ela é transreligiosa, porque a pessoa quando está num espaço multirreligioso, ela tem estímulos e bebe de muitas fontes, de diferentes tradições, né? Não de uma maneira superficial, mas a gente tem profundidade em cada uma dessas tradições com as quais a gente trabalha. A experiência acaba tendo, assim, promovendo sínteses novas e encontros bastante interessantes, né? De repente tem lá o cristão se encontra com Shiva, tem lá o xamã que se encontra com Rumi. Então a gente tem assim essas experiências de cruzamentos e trans-religiosos, e é muito interessante a gente observar isso, né? Como a experiência ela é muito livre, né? Se você dá um ambiente com estimulações múltiplas, cada um vai encontrar suas afinidades e às vezes a gente encontra afinidades que não estavam muito manifestas, que a pessoa não tinha muita consciência, né? Que de repente na força ali a pessoa começa a descobrir suas conexões com uma tradição que ela nem tinha ouvido falar, ou que ela nem tinha muito, assim, muita consciência dela. Bacana. E, bom, é o espaço que as pessoas vão para também tomar ayahuasca, né? Fazer esse trabalho de conexão catalisado aí pelo uso da ayahuasca, né? E aí, como é que vocês fazem, assim, para receber as pessoas? Quais as regras da casa, né? As diretrizes aí de segurança em relação ao consumo da ayahuasca? Nós temos duas coisas. Temos primeiro uma conversa que eu, né, costumo fazer com as pessoas que vêm para o trabalho, explicando o que é ayahuasca, mínimos detalhes da nossa visão, que tem muito a ver com o livro, né? Então, primeiro que a ayahuasca não é droga, exatamente porque a pessoa, ao beber a ayahuasca, ela precisa ter coragem, porque ela corre o risco de passar por experiências difíceis. Então, já é o primeiro dado. Segundo, uma bebida que ensina independente de um mestre exterior, isto é, a pessoa tem uma experiência de reeducação, de aprendizado direto
né? É uma bebida que leva a pessoa a ter anseio de se tornar uma pessoa mais ética, confrontar suas sombras, que é uma das dimensões, né, decisivas aí de muitas terapias, inclusive da análise junguiana. E ela desperta paranormalidade. Então eu falo um pouco desses mapas, das possibilidades de experiências que as pessoas podem ter, que então quando elas bebem ayahuasca elas já estão cientes, digamos assim, das várias possibilidades. Né? Temos aí, as regras não são muitas, né? Desde que a pessoa não perturbe o trabalho da outra, ela tem toda a liberdade para se aprofundar no chamado que a bebida promove. Ela pode, enfim, não tem nada obrigatório, assim, tem lugares que está todo mundo bailando, a pessoa precisa bailar, né? Ali a pessoa pode, enfim, vivenciar e atender ao chamado que a bebida pode fazer em algum momento durante a cerimônia. E existem alguns diferenciais também importantes, que é a mesa de desenhos e de escritos, né? Durante o estado holotrópico, as pessoas, a qualquer momento da cerimônia, são incentivadas. Eu costumo falar, inclusive, das exposições que já fizemos e dessa documentação que nós temos ali, muito interessante, que já de longa data, muitos anos que a gente deixa essa mesa de desenhos, assim, tangido aí pelo trabalho da doutora Nise, e temos um acervo incrível de imagens, imagens muito interessantes, muito impressionantes. Eu garanto que ela lá onde ela deve estar muito amarrada, deve estar gostando muito desse trabalho. Um certo diferencial, porque, por exemplo, ela dizia que um dos pontos importantes do diferencial da Casa das Palmeiras em relação ao hospital psiquiátrico convencional é o ambiente. Ela dá muito valor ao ambiente. Então, na Arca, nós temos dois diferenciais. Um, que já não é mais um espaço para pessoas que tiveram uma internação, um egresso, né? Normalmente, nós neuróticos normais, entre aspas, e também o ambiente já é diferente, porque não é apenas um ambiente de liberdade, é um ambiente de liberdade, de convite à expressão, de conversamos criticamente sobre várias tradições, sobre psicologia, vários assuntos assim de uma maneira muito aberta enfim, as pessoas se sentem encorajadas a se expressarem, mas também é um ambiente que a gente está cantando, a gente reza, a gente baila, de muita dança, de momentos de muita alegria. Temos ciranda, a pessoa volta a ser criança ali, coisa que a gente não faz há muito tempo, né? Enfim, desenho. Muitas pessoas descobriram talentos. Também é um espaço de descobrir talentos, né? Nesse ponto também seguimos um pouco esse trabalho da doutora. Muitas pessoas descobriram seus dons musicais e talentos para desenho e para escrever. E os escritos e os desenhos são muito interessantes, né? Porque eles são documentos que atestam o grau de sanidade mental que a pessoa se encontra, né? Aparecem muitas dimensões críticas em relação a tudo, crítica social e crítica em relação a questões também religiosas. Então ali você percebe, olha, as pessoas estão tudo menos doidonas, porque elas estão demonstrando aqui o senso crítico delas está preservado, estão num estado de consciência expandida, uma intuição mais aguçada, e estão ali, de alguma maneira também, assim, muito inspiradas, muito criativas, né? Que a bebida traz isso. Se der um ambiente favorável, a criatividade jorra com abundância. Assim, você falando do espaço da Arca, eu fico pensando realmente que é um ambiente muito aconchegante, assim, né? Muito propício para as pessoas poderem imergir, né, no seu processo ali com a ayahuasca. Porque um dos pontos importantes, né, quando a gente fala de redução de danos, a gente fala de sete em substância, né? Como que a pessoa está internamente, as expectativas, né, e tudo mais.
o setting, né, que é o ambiente onde ela está, as pessoas com quem que ela está, e a substância, né, a quantidade, se é uma substância de qualidade. E aí, assim, o que você acha que é importante ter num ambiente ritualístico, né? Assim, a gente sabe que existem vários tipos de ambientes diferentes, né? Assim, existem religiões, existem trabalhos mais xamânicos, né? Mas todos com algum tipo de ritualística. O que você acha que é importante ter nesse tipo de trabalho que forma, né, esse ambiente acolhedor, esse ambiente seguro e propício, né, para a pessoa emergir? Bom, primeiro nós enfatizamos muito também a preparação da pessoa para a cerimônia, né? A gente recomenda fazer uma abstinência, fazer enfim, uma preparação psicológica e física e tal, espiritual. Mas, sobretudo, acho que o ambiente, o mais importante do ambiente é que ele tem uma atmosfera familiar. E a gente incentiva muito a promoção da individuação, né? Então, as pessoas que cuidam de quem está vivenciando esse estado de expansão de consciência são pessoas que também já passaram por muitas experiências, foram cuidados com afeto, o afeto é muito importante, né? E o respeito, né? Então, há uma série de elementos. É claro que a gente também tem limites, né? E muitos desafios. Para a gente Uhum. trabalhar com esse nível de liberdade, nós já tivemos desafios mais incríveis que você possa imaginar, né? E muito interessante, porque a gente tem uma parte do trabalho com a palavra. Então, ali a gente estuda de tudo, né? Várias tradições, psicologia, questões da atualidade, a gente aborda de maneira bem aberta o que precisar, o que estiver mais forte, mais importante, mobilizando mais as pessoas naquele momento. Mas já tivemos caso aí, o índio tirou a roupa, aí me chamaram lá fora, olha, tem uma pessoa pelada lá fora. Aí, quando eu cheguei, eu pensei que fosse alguém. Às vezes tem pessoas que entram num estado que a pessoa fica meio fora de si, acontece com eu acho que é normal, né? Mas cheguei lá, era um índio fazendo um ritual, uma espécie de uma esteira, com vários objetos de poder, de não estou fazendo uma cerimônia aqui pela arca e tal. Aí disse para ele, olha, não dá para você ficar pelado aqui, que aí nós temos uma questão muito interessante, porque a arca é um encontro de culturas também, né? Eu tenho uma veia meio de antropólogo. Eu amaria fazer antropologia. Eu sou meio antropólogo frustrado, mas estudo muito antropologia, gosto muito de antropologia, essa coisa da relativização da nossa própria referência, né? E aí, enfim, tal, ele ficou um pouquinho, tal, respeitamos, tal, ele voltou. E na hora do trabalho com a palavra, eu também que somos terapeutas, né? Vamos conversar sobre o assunto, vamos colocar isso, vamos, né, debater, enfim, não é bem debate, a gente tenta que não seja um debate, porque se entrar por uma energia muito de muita belicosidade, isso baixa a energia, a gente tem que fazer limpeza. Né? A gente que está cuidando do astral, que o astral tem que estar limpo, tem que estar leve e tal, mas é um ambiente de respeito, mas também das pessoas se colocando. Aí uma falou, olha, minha mãe é católica, vai à igreja a vida inteira, velhinha. Eu não pode ver um homem pelado aqui na cerimônia. Eu só tem razão, realmente. Aí eu fui o advogado do índio, disse, mas os índios bebiam ayahuasca aqui antes de nós chegarmos, e eles bebiam, estavam pelados também, por que, que a gente vai demonizar? Então é muito interessante, porque tomadas de consciência novas podem emergir quando a gente lida com as situações assim, que podem aparecer, que surpreendem. Quando você tem um ambiente mais ortodoxo, que em muitas casas tem um ambiente mais todo mundo sentado, ou todo mundo Sim. bailando, é mais fácil você lidar com as situações, porque as pessoas têm uma disciplina, elas obedecem àquela disciplina, e isso também assim, facilita para quem está coordenando o trabalho, que é um desafio imenso, muitas batalhas que a gente enfrenta, né? Mas, por outro lado, é muito gratificante isso, porque não tem um trabalho igual ao outro. Cada trabalho uma experiência nova, um aprendizado novo. Nós não temos uma programação também.
Uma parte, às vezes, eu intuo as músicas que nós vamos usar, os textos que vamos estudar com antecedência, mas não é infrequente, chega na hora, muda, a energia muda e vem a intuição de cantar outras músicas, as pessoas pedem para cantar alguma coisa, e de repente eu trago uma montanha de livros, e aí alguns é que são escolhidos na hora, outros ficam de fora. Então tem um lado assim que a gente chama escola do Espírito Santo. Isso é feito para que as pessoas desenvolvam a presença, ter presença de lidar com as coisas na hora que elas se apresentarem. E tem um pouco também, teoricamente, a Arca tem estantes e mais estantes de bibliografia, de respaldo teórico de tudo que nós fazemos. Quem olha de fora pode parecer meio caótico, às vezes, o trabalho, mas tem um suporte teórico de muitos anos ali. Né? Eu gosto de estudar educação também, estudo educação há muito tempo e tal. Então é isso, a gente procura ter um equilíbrio, né? Entre a disciplina e um equilíbrio entre a liberdade, que é muito interessante e é bem desafiador o trabalho, mas como as pessoas se amam muito, tem toda uma atmosfera de família, isso ajuda a gente a estar mais assim, acolher, né, aquela diversidade toda, a gente lidar com a diversidade. Estamos muito, vemos nos preparando ao longo dos anos, estudando mentalidades diversas, e a Arca mesmo tem pessoas muito diferentes, tem as mais diversas pessoas que a gente conseguiu reunir. Você chega na Arca, você não tem uma tribo, você tem muitas tribos. Eu até brinco, tem a bancada evangélica, tem a bancada do Santo Daime, a bancada do xamanista, tem a bancada budista, a bancada hinduísta, e temos muito, e a bancada dos que não são muito fãs de religião, tem um pouco de tudo, né? E eu acho que isso é muito rico, quer dizer, a diversidade não nos assusta. Eu costumo, na nossa conversa inicial, eu levo uns 40 minutos nessa conversa, eu digo que nós somos xenófilos, né? O que significa isso? É que o estrangeiro, aquele que tem uma religião diferente da minha, que fala uma língua diferente da minha, que tem uma cultura diferente da minha, uma forma de entender as coisas diferente da minha, ele é muito bem-vindo na Arca. Nós não temos nenhuma doutrinação para você encaixar a pessoa naquela doutrinação. Ao contrário, nós procuramos aprender com aquela pessoa, o caminho dela, e se ela se interessar pelo nosso também, a gente procura, né, compartilhar e trocar nossos conhecimentos. Então, na Arca não tem guru, não tem mestre, não tem padrinho. Todos nós somos, assim, meio que professores e alunos, e às vezes mestres e discípulos uns dos outros. De acordo com o assunto que nós estamos trabalhando, podemos temos muitos mestres, pessoas que têm iniciações profundas em diferentes caminhos. Então, de acordo com o tema que está sendo trabalhado, é budismo. Então, temos lá o especialista em budismo. Então, naquele momento, aquela pessoa é o mestre e a gente vai aprender com aquela pessoa. E também tem outros que conhecem muito. Então, a discussão fica num nível muito avançado, muito interessante, e com psicologia, enfim. Então, é muito rico, assim. Os estudos têm sido muito ricos. E as músicas também. A gente tem uma quantidade, um cabedal musical imenso, né? Muito lindas, e nós temos não só autorização, mas também, como parte da metodologia, trabalhar com músicas de todos os tipos de músicas. Né? Música de rezo, música de várias casas espirituais, de outras casas que as pessoas pertencem, pertenceram, que a pessoa pode continuar frequentando a sua tradição e se iniciar na arca, não tem problema nenhum, né? E já tocamos Raul Seixas uma vez, Ave Maria do Legal. Dante. Então é um espaço muito interessante e cada trabalho é um estudo novo, né? É sempre uma lição nova. Bacana. E você falou dessas experiências difíceis, né? E como é desafiador, né? Ter tanta gente ali no espaço tomando ayahuasca durante tantos anos, né? Imagino que você deve ter visto muita coisa, né? Lidado com muita situação desafiadora mesmo. Mas eu queria que você falasse, você já deu esse exemplo, né? Desse indígena que ficou pelado e que você teve ali um jeito de manejar, né? A situação.
Mas já aconteceu assim de alguém ter uma peia muito intensa e ser difícil de lidar? Como que vocês lidam com esse tipo de coisa quando acontece? Há muitos anos, né? Porque desde 89 que eu dou ayahuasca para as pessoas, desde a barquinha, né? Já tivemos todo tipo de situações de peia. Teve uma vez na barquinha que eu nem estava na direção, quem estava levando o trabalho. Na barquinha tem dirigente, era a minha ex-esposa Marília. Hoje tem uma casa da barquinha que ela fundou, uma nova, que funciona aqui na Tijuca. E lá umas 5 pessoas começaram a chorar, né? Foi um chororô, era uma sexta-feira 13, dia de Santa Luzia, e 5, 6 pessoas chorando, aquela energia pesada. Aí, poxa, do Marília, faz uma limpeza aí, Marília e tal, mas ela muito assim, não, mas temos uma programação. Aí eu resolvi contar uma história do Nasruddin. Aí contei a história do Nasruddin no leito de morte. O Nasruddin no leito de morte, tá ele lá, e todo mundo chorando, chorando em volta dele, e ele rindo, né? Chorando e ele rindo. E aí, uma hora o cara se enfesou lá, ô Nasruddin, nós estamos aqui no seu leito de morte, nós estamos chorando, você está rindo? Como é que é essa história? Ele disse, ah, meu amigo, quando o anjo da morte chegar aqui, olhar essas caras horrorosas de vocês, vai levar um de vocês aí, vai deixar o velho Nasruddin mais um pouquinho por aqui. Aí aquilo ali quebrou. Então tem muitas formas de você, porque a gente que trabalha com coletivo, eu fico muito ligado na energia. Então a gente sabe quando está pesado o trabalho. De vez em quando pesa. A energia fica pesada e nós temos muitas músicas de limpeza, de chamar as entidades para fazer limpeza. Temos várias ferramentas para limpar a energia do ambiente e para limpar a pessoa também, para fazer desobsessão. Então podemos fazer uma diferença entre digamos assim, a peia, você usou essa palavra, peia? Aham. É a peia, digamos assim, da pessoa, do processo psicológico e dos encostos que a pessoa às vezes já traz, mas geralmente o que aparece ali, eu também informo nessa conversa inicial, que muitas coisas que aparecem ali não é que a pessoa não pegou ali, não. A pessoa já traz aqui, ela estava com aquela obsidiada e não se apresentava. Mas quando você abre os seus canais, fica sensível, você começa a perceber que você estava carregado e não sabia. E primeiro se apresenta aquele peso, aquele carrego para a gente fazer a limpeza. Então, isso também é outra faceta. Sendo que os processos difíceis, né, também não são coisas de se assustar, porque, é, como eu falo no livro, a ayahuasca ela atua mais como um remédio homeopático do que como remédio alopático. Embora ela, às vezes, possa gerar uma remissão de sintomas e aliviar a dor. Eu mesmo já tive casos de dores lancinantes que melhoraram com a ayahuasca, mas ela, de uma maneira geral, ela atua agudizando alguns processos e alguns sintomas, porque ela está atuando na causa. Por isso que as pessoas se transformam de uma maneira definitiva. Mesmo quando não estão mais sob o efeito da bebida, aquelas mudanças são mudanças que ficam, porque são mudanças mais profundas de personalidade. A transformação ela é permanente, não depende do efeito da bebida. Então, assim, aqueles processos não são coisas de a gente ficar assombrado, né? Eu até no meu livro menciono, tem o negócio da Bad Trip, né? Eu menciono dois autores que eu tenho muita admiração, são meus mestres, né? Um é o Terence McKenna, que diz que, eu até separei aqui, não sei se eu leio ou se eu falo de cabeça, hoje eu vou falar de cabeça, que ele diz que às vezes o psicoativo dá muita informação e você não está preparado para aquilo ali. E às vezes ela pode dizer, olha, você trata mal as pessoas, e a pessoa não quer ouvir aquilo ali, não quer saber daquilo ali. Então ela confronta a pessoa com coisas que ela está precisando lapidar nela mesma. E o Salvador Roquette achava que era muito perniciosa até essa fase hedonista, esse uso hedonista. Tanto que eu, no livro, também questiono um pouco, tem alguns amigos, antropólogos e tudo, que acham que a ayahuasca se prestaria a um uso recreativo. Eu não acho isso muito fácil, né? Eu acho que é muito complicado você usar a ayahuasca para fins recreativos. Se a pessoa tem uma busca espiritual, ela pode até
eventualmente, se ela já tiver muita experiência, e se tiver com mais alguém, sempre recomendo isso, ela pode fazer um trabalho mais, digamos assim, mais livre por ela mesma, mas nunca assim só para diversão. Ela precisa ter um propósito, é interessante. Nem que seja se autoconhecer de uma maneira não direcionada. Eu quero ver alguma coisa sobre mim, conhecer algo mais, né? Pode ser algo assim também. E nesse pós, né? Porque às vezes as experiências são muito fortes, né? A pessoa. É isso, às vezes a pessoa entra em contato com algumas coisas, talvez ela não estivesse esperando, ou tivesse preparada, né? Entre aspas. É, vocês, como que é? Vocês já tem algum apoio para essas pessoas? Vocês orientam as pessoas que talvez fiquem, né? Assim, meio perturbadas depois da experiência, porque eu já vi bastante disso acontecer, né? Ou você acha que a chance disso acontecer num ambiente assim tão favorável é menor? Como que é essa Olha, história disso? geralmente são etapas dentro do trabalho. Geralmente, quando acaba, está todo mundo bem. A gente faz uma limpeza bem caprichada no final e temos um bailado no final, aquela energia para cima, de alegria, de música, com as entidades, que a gente tem um trabalho mediúnico muito forte, né? Então, a gente sempre faz uma limpeza, é difícil a pessoa sair assim mal do trabalho. Já vi acontecer, muito raro, né? E geralmente ela sai, quando ela volta no trabalho seguinte, ela conclui, é como se ela fechasse, abrir um processo que ela fecha no trabalho seguinte, ela sai bem no outro trabalho. Então, também são coisas, às vezes, como uma terapia. Às vezes, no dia de terapia, a Uhum. pessoa saiu meio mexida, não saiu muito bem, e está tudo bem, porque depois a gente vai processando, vai elaborando aquilo ali. Mas há momentos do trabalho muito complicados, assim, muito desafiadores. Por exemplo, a gente faz doutrina de almas, que é um trabalho que é uma herança da Barquinha. Nessa hora a gente chama as almas. O que é isso? Aquelas almas que estão perdidas aí na escuridão, é um trabalho de caridade no plano invisível. Então a gente chama essas almas e elas vêm para receberem uma orientação. Então tem entidades que encaminham essas almas, né, que fazem esse encaminhamento, mas na hora que vem, às vezes fica pesado. Isso é mais até para o início. Então eu costumo dizer que a fase inicial, a primeira 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas do trabalho, é o trabalho mais pesado. É faxina também, que as pessoas chegam carregadas, elas chegam pesadas, né? Estão morando no meio da cidade, né? Eu falo isso também. Estão morando na cidade, mais fácil do mundo é a pessoa pegar uma carga e ninguém chega limpinho nos trinques do trabalho. Eles recomendam, toma um banho de erva, naquele dia você reza um pouco e tal, procura ter né, ter uma preparação psicológica melhor e tal, faz uma dieta sem carne no dia do trabalho, da cerimônia. Então a gente tem umas recomendações, né? Mas é mais frequente as pessoas chegam carregadas, porque tiveram uma semana ruim, venha como tiver, melhor vir. Outra observação que eu tive também antes da cerimônia é como se tivesse uma vazante, né? Você vê quando a onda vai subir, primeiro há uma vazante, depois a onda sobe. Então, é uma coisa muito comum, pouco antes do trabalho, no dia do trabalho, a pessoa passar por mil batalhas, mil perrengues, aquele amigo de 20 anos que você não vê há 20 anos aparece na sua casa querendo atenção, tudo para tirar a pessoa do trabalho, né? Porque faz parte, porque aquelas entidades obsessoras, elas não querem que você chegue até um lugar que elas vão perder o poder delas, vão ser retiradas. Então elas preferem ficar assim, fazem tudo para a pessoa fica mal, fica deprimida, fica triste, não quer saber do trabalho, acontece de tudo antes do trabalho. Por isso eu digo, vem se arrastando. Eu mesmo já fui me arrastando, vem se arrastando, mas vem, porque quando acaba o trabalho, geralmente limpou, a gente está super bem, foi muito produtivo. Real. Bom, e aí, assim, você tá aí no Rio de Janeiro, né? A Arca funciona no Rio. Mas, enfim, infelizmente não tem tantas arcas por aí, né? Tantos ambientes assim, nesse estilo, né?
multi-religioso, enfim. Apesar de existirem casos muito interessantes também por aí. Mas a questão aqui que tipo de dica você daria para alguém que nunca frequentou um lugar, nunca tomou ayahuasca num ritual e está querendo fazer isso e está buscando algum lugar interessante para fazer esse tipo de experiência? Que tipo de dica você daria para essa pessoa identificar um lugar bacana ou identificar um lugar que talvez não seja tão interessante? Olha, uma das coisas que eu acho que é importante, né, como você vai procurar um terapeuta, né? Eu acho que você vê a confiabilidade das pessoas que são os responsáveis pela cerimônia, né? Então, tem lugares que a gente vê, às vezes, uma coisa muito ligada em poder, em dinheiro, enfim. Aí eu acho que a pessoa tem que ter cuidado. Por quê? Eu não bebo ayahuasca em qualquer lugar, eu não tomo enteógeno nem psicoativo em qualquer lugar. Porque o que pode acontecer? Se o ambiente estiver pesado, estiver carregado, a energia não está boa, porque a assistência espiritual das pessoas que estão organizando a cerimônia não é boa, o que acontece? Você abre os seus canais e aí você pode pegar uma carga só de estar ali. Então aquela carga nem é da pessoa, nem são os processos que a pessoa precisaria passar, que seriam desejáveis e tudo, mas é em função daquele ambiente, como se fosse uma água poluída do outro lado. E aí você chega ali e você não fica bem, né? E sem proveito, né? Não é uma coisa que você depois possa aproveitar para melhorar. Então é importante ter procurar casas sérias, pessoas com experiência, né? Pessoas que já têm uma certa experiência em conduzir cerimônia. Na cerimônia do peiote, os caras levam 10 anos antes de poder conduzir cerimônia. É uma preparação muito grande, né? E, não, enfim, pelo menos para as primeiras experiências. Depois a pessoa já fica um pouco mais, já tem mais experiência, já tem mais manejo da vivência, então você tem como aguentar se a situação não estiver muito boa. Mas eu faço muita questão, vem muitas pessoas pela primeira vez. Então faço muita questão que aquela primeira experiência seja uma boa experiência para a pessoa, para ela fazer uma boa ligação com a bebida. Por que isso? Porque a gente que recebeu tanto, nossa, transformou tanto a minha vida, me tornei um amigo, um zelador da bebida e dos enteóis, um amigo dessas plantas, que a gente quer a mesma coisa, que as pessoas encontrem, né? Uma coisa boa, assim, também. Tantas curas que eu já vi, tantas melhoras de vida, né? Que a gente quer que a pessoa tenha uma boa experiência. E a primeira é muito importante, porque é o vínculo que a pessoa vai fazer. Se a pessoa, na primeira experiência, tiver uma experiência muito pesada, muito difícil, muito complicada, ela vai fugir daquela medicina, que pode ser uma grande medicina, muito boa e transformadora para a vida dela, e ela não, assim, acabar ficando assustada, né? Então eu faço tudo para que na primeira vez, por exemplo, que a pessoa vai beber, eu dou pouco, né? Por mais que a gente tenha cuidado a gente tem uma ficha que a pessoa preenche, se ela já teve caso de internação, se ela já tomou remédio psiquiátrico, enfim, a gente tem uns cuidados assim, mas mesmo assim, na primeira a pessoa bebe umas 3 vezes, pelo menos, durante a cerimônia. A primeira vez eu dou pouco. Teve gente que reclamou, né? Poxa, você deu pouco, não estou sentindo nada e tal. É porque a gente vai, eu prefiro ir devagar, é melhor a pessoa ir aos poucos chegar na experiência do que ela ter uma experiência muito forte e ficar assustada, né? Então tem uns cuidados, coisa de mãe, que eu tenho lua na primeira casa, eu tenho essa energia materna muito forte. E aí a gente tem esse cuidado, né? Mas eu acho legal essa forma assim de receber, porque a gente acaba tendo bons resultados no geral, né? A Uhum. pessoa não sentiu nada, não tem problema, que no segundo copinho a gente aumenta um pouco a dose e geralmente ela acaba sentindo alguma coisa. É melhor ir devagar, não tem pressa. Só você está na corrente, está todo mundo rezando, vamos estudar, está aquela energia boa, está mergulhado em boas energias, boa música,
e estudando, e com pessoas do bem ali, cada um tentando se trabalhar, não tem ninguém perfeito nem iluminado, mas pessoas que estão nesse caminho de se curarem, de se trabalharem interiormente, só isso já é uma energia muito, muito positiva, né? Então não tem Uhum. pressa, que não é droga. Ah, bateu, não bateu, sabe? Não tem essa preocupação. Claro que é legal ter o efeito. Por exemplo, se a pessoa vem de longe, a pessoa vem lá dos Estados Unidos, vem lá da Europa, é o único trabalho que a pessoa vai ter oportunidade de fazer. Aí eu faço uma exceção. Aí eu dou logo um copão de cara. Pode fazer rapé, por exemplo. A gente tem rapé também. Mas na primeira vez que a pessoa vai beber, eu recomendo não faça rapé. Por quê? São vários mistérios, né? Cada medicina tem o seu mistério. Então, primeiro, você se entende com a madrecita ayahuasca, conversa com ela, né, conheça e procura, né, ter uma experiência com ela. Depois você, às vezes você está ótimo na ayahuasca, vai fazer um rapé, vai chacoalhar, vai mexer com a história, você pode passar por um processo mais forte, né? Então tudo tem uma ciência que a gente vai procurando, né, aperfeiçoar ali. Bom, e aí, por último, eu queria, assim, acho que você já deu uma noção boa sobre isso, mas queria saber se teria mais algo que você acha que é importante, que dirigentes de casas ou pessoas que Ah, começam a assumir esse papel, assim, de estar na frente de rituais, né, de conduzir rituais. Você tem mais alguma dica para essas pessoas, né, que estão com essa responsabilidade de acompanhar as outras ali em grupo? sim, primeiro, assim, se certificar da pureza das suas intenções. Eu tive mestres maravilhosos, Padrinho Sebastião, Padrinho Manuel, Padrinho Luiz Mendes, pessoas que você sentia que davam ayahuasca querendo que você se curasse, querendo que você se iluminasse. Isso é uma diferença muito grande, né? Não tinham segundas intenções, não tinham outros interesses por trás daquilo. Então, essa pureza de intenções ela é muito importante porque ela vai dar para o responsável uma boa assistência espiritual, que é fundamental. A gente não faz o trabalho sozinho, a gente tem umas equipes do outro lado, do astral ali, que são que fazem uma grande parte do trabalho, inclusive para que ele tenha bons resultados. Então, primeiro, a pureza de intenções de quem está ministrando, esses cuidados, né? Ir devagar, né? Porque o Jung falava de psicose latente. Às vezes a pessoa é um campo minado, a pessoa se faz, conhece um pouco o ego da pessoa, ela parece ter um ego, né, estável e saudável e tal, mas quando você toca naquele ponto, pode ter uma erupção que não seja apenas um processo, mas que seja uma coisa mais forte, mais profunda, né? Então é importante ir devagar, ter cuidados assim com o ambiente. Esses cuidados com o ambiente são muito importantes. Um ambiente de afeto, as pessoas que cuidam. Nós damos um treinamento para as pessoas que cuidam de quem está nesses estados holotrópicos de consciência. Vários tipos de orientações que surgiram também a partir não só da minha experiência, mas de muitas discussões que fizemos em relação aos atendimentos. Como atender, tem horas que você tem que deixar a pessoa viver o seu processo, então sem muita interferência, né? Tem processos que às vezes parece, as pessoas ficam assustadas. Tem pessoa, bum, parece que apagou. Isso acontece muito na ayahuasca, né? Parece uma perda de sentido. A pessoa, pum, parece que está dormindo, mas é uma viagem astral, ela está viajando no astral, que não é nenhum problema. Às vezes eu vou lá, faço uma limpeza só para garantir, né? E deixa a pessoa passar aquele processo. E há outros momentos em que é importante intervir, né? E aí tem as formas mais variadas. Até a gente tem assim, um encaminhamento, né? Como te falei, esse trabalho de desobsessão. Mas às vezes tem umas intervenções muito engraçadas. Por exemplo, teve uma amiga nossa, que ela tem a casa espiritual dela, né? A Ivana tem lá o grupo dela. Aí uma vez um rapaz começou a dar muita alteração, né?
Isso dá alteração e perturbava os outros. Esse é o problema da arca. A arca é pequena e a gente não tem muito espaço assim, né? Então a gente tem que ter um cuidado também para a pessoa não ficar muito fora, né? Eu já pensei num trabalho terapêutico, aí a gente pode dar uma dose maior para a pessoa, deixa a pessoa ficar fora de si, porque propósito da história é essa. Mas ali a gente tem que ter um olhar para o coletivo. E aí o rapaz está dando alteração, faz limpeza, não era aquele caso de limpeza, não sei o quê. Aí a Ivana, rapaz, se firma, rapaz, olha aqui, cheio de menina bonita aqui, tá te olhando, você tá pagando mó amigo. O cara rapidinho ele voltou, se firmou, sabe? Então tem umas intervenções psicológicas muito interessantes. O Salvador Roquette tem uma passagem, ele atendia com uma mesa. Ele era um psicanalista dentro da linha do Eric Fromm, né? E amigo dos xamãs também, meio xamã. Ele certamente é um cara que tinha uma assistência espiritual fantástica. Ele fazia as coisas mais incríveis do trabalho. A metodologia dele, você olha aquilo ali, cara, como é que o cara conseguia fazer dar certo aquilo ali? Porque em outro momento a gente pode conversar sobre isso. E ele atendia com uma mesa na frente cheia de objetos. E ele atendia de tudo ali. Era trabalho para. O propósito era terapêutico, não era uma casa espiritual. E então, atendia bandoleiro mexicano. Ele era baixinho, pequenininho, bandoleiro mexicano enorme. E às vezes a pessoa pode projetar o demônio em você, né? Sabe que tem as projeções no trabalho é muito, muito frequente também. Tanto idealizações, a pessoa achar que você é iluminado, você é um anjo, não sei o quê, como também olhar você e achar você o demônio. E aí o cara veio para bater nele, era um cara enorme, né? E ele tinha uma chupeta, pegou a chupeta e enfiou na boca do cara. E o cara acalmou. Que presença, né? Parece o Sim. mestre Zen, o mestre Sufi, uma coisa incrível. Então, é muito também isso é interessante. Você precisa estar com a intuição, a conexão de quem está levando o trabalho tem que estar bem, bem firme, bem forte. É uma equipe boa, de pessoas também bem conectadas, né? Pessoas do bem. E isso, graças a Deus, a gente conseguiu ter uma equipe boa na Arca, né? Depois de muitos anos, leva muitos anos, né? Para a gente chegar aí. E aí a gente tem, graças a Deus, uma assistência boa que também que é de muitas pessoas, não é só minha ou de um, de outro. O merecimento de muitas pessoas ajuda você a ter bons resultados na cerimônia também. Então são coisas meio assim, meio espirituais, o que eu poderia te dizer, as coisas mais importantes para, digamos, digamos assim, para quem tem a responsabilidade de levar uma cerimônia. Eu acho que para mim os pontos mais sérios assim, mais decisivos tem a ver com o preparo espiritual dessa pessoa, da equipe e um pouco do preparo psicológico também. Eu acho importante o preparo psicológico, né? Ter noções de psicologia. A gente já estuda psicologia também há muito tempo e dentro dos trabalhos. Então o pessoal também tem uma visão boa relacionada a essa questão também, a essas questões, né, psicológicas que podem e acontecem muito na cerimônia também. Muito interessante. Obrigada, Felipe. Adorei a conversa, aprendi demais. Com certeza vou te chamar mais aqui quando você estiver aceitando os convites, porque eu acho que tem Vamos aí. muitos, Não, é muitos uma pontos missão, aí. é importante, eu gosto porque esse é um assunto que assim a gente precisa divulgar melhor. Há muitas pessoas que não entendem muito, não conhecem muito bem essa questão da droga, né? Acham que é droga. Isso eu fiz o livro foi para isso também, né? Mostrar diferenças que existem entre esses enteógenos, são plantas usadas há milênios, né? Muito mais testadas em seres humanos do que qualquer remédio de farmácia, qualquer droga que ela possa usar, né? Um período de testagem imenso e com um nível de assim de efeitos colaterais, esse tipo de coisa que muitas drogas têm, essas plantas de uma maneira geral não têm. Você pode usar a planta durante anos, a vida inteira. Conheci pessoas lá em Rio Branco, um vovozinho ali que bebeu ayahuasca
a vida inteira, 60 anos de ayahuasca, mente lúcida, saúde, tudo bem. A gente teve pajés aqui, porque vem muitos índios também na Arca. A coisa também, a Arca tem um pouco aquela tônica, aquela pegada do trabalho indígena. Então, o pajé de 100 anos de idade, e aquela saúde, aquela vitalidade imensa, né? Então, a gente vê que é muito diferente da pessoa que toma um remédio psiquiátrico durante alguns anos. Uhum. Há qualidade de vida, de mente, perda da libido. A pessoa não pode, só um remédio que a pessoa não pode parar de tomar assim a qualquer momento, de estalo, já é preocupante, né? Uhum. Já é uma coisa. A Nise, quando ela estava lá tomando, ela tinha um problema neurológico, né? Doença de Menge, e ela tomava Rivotril. Ela foi me mostrar a bula do remédio. E caramba, se você parar de tomar o remédio, de repente você pode entrar em convulsão, isso e aquilo, uma lista de coisas ali assustadoras, né? E essas medicinas não tem nada disso. As medicinas dessas que eu estudei no meu livro, algumas são mais, exigem mais cuidado, mas aquelas, algumas que eu menciono ali, peiote, ayahuasca, são medicinas muito assim, favoráveis, muito positivas, muito saudáveis, geram muita saúde. Eu vejo pessoas com boa saúde mental e física que usam há milênios, há muitos anos, aquela medicina sem nenhum problema. Pelo contrário, né? Eu vejo pessoas bem integradas, bem centradas, pessoas éticas, pessoas sábias, né? Pessoas com assim que a gente sente que estão alcançaram uma certa estabilidade emocional que é raro nesse mundo desafiador que estamos vivendo. Beleza, obrigada. E aí bom, esqueci de, de perguntar no finalzinho. Mas se o pessoal quiser te achar, você tem também um canal no YouTube, né? Você dá cursos. O Enfim, fala canal aí onde o Cursos pessoal com Felipe Bandeira. tá Eu joia. tenho um canal de curso. Ali nesse canal o pessoal encontra algumas aulas minhas, que o grupo de estudos que eu fazia, eu de vez em quando faço no canal, mas estou fazendo menos agora que eu estou me dedicando mais ao curso de treinamento de terapeutas. Mas tem também os trabalhos com a palavra que a gente faz regularmente, sistematicamente, né? Umas 3 vezes por mês, pelo menos, com estudos não só meus, de muitas pessoas, a gente pega especialistas em várias áreas. E agora, durante a quarentena, nós tivemos uma coisa muito interessante, que pessoas que talvez não viessem presencialmente ao trabalho, elas aceitam vir falar sobre aquele assunto. Eu tive um monge budista, o Alcio Braz, tivemos pessoas assim, a Marta Pires, né, que trabalhou com a doutora Nise. Então, a gente, de vez em quando, tem umas pessoas assim muito interessantes que dão tivemos o Luna é amigo meu, antropólogo, que fundou a escola do Pablo Amaringo, da pintura com ayahuasca, Legal. fantástico, né? E ele que foi a pessoa que me cedeu gentilmente uma parte do horário dele nesse encontro em Palenque, que estavam ali os maiores etnobotânicos ali do mundo naquela ocasião, para que eu apresentasse. Ali eu apresentei o primeiro pedacinho, assim, o primeiro jorro do meu livro, o eixo do meu livro, que são essas propriedades misteriosas das plantas, que é a parte central, talvez mais original assim do livro, né? Então eu agradeço muito a ele. Tivemos aí há pouco tempo também uma, uma live com ele, com o Vitor por Deus. Foi bem interessante sobre as imagens, sobre aí o pessoal desenhando durante a live, né? O pessoal da Arca, como eles fazem dentro dos trabalhos, o pessoal estava desenhando, depois mostraram os desenhos, né, que tinham feito, os desenhos interessantes. Então é isso, a gente Maravilha. precisa levar essa tocha aí da doutora Nise e de outros grandes mestres aí mais adiante. E para saber dos seus cursos, supervisão, a terapia mesmo, né? Pelo Instagram, Facebook, como é que faz para as pessoas te acharem? Tá divulgado aí quando a gente abre. Nós vamos agora abrir de novo o curso de holoterapia.
né? Agora estamos com o grupo de supervisão, o grupo está fechado. Se houver uma demanda grande, pode ser que a gente abra outro, né? O curso de holoterapia nós vamos relançar agora, tá? Mais um pouquinho a gente está relançando. É um curso de treinamento de terapeutas, mas aberto para pessoas de outras áreas, terapeutas holísticos de várias áreas, e também pessoa que quiser fazer o curso só para autoconhecimento também está tudo bem, mas quase todas as ferramentas que estão ali são as melhores ferramentas que eu encontrei ao longo de mais de 40 e tantos anos aí de clínica, e que são Jung, transpessoal, muitas coisas que não são muito reconhecidas assim pelas instâncias mais convencionais de psicologia, né? E terapia regressiva, e terapia, a gente fala um pouco, né, da terapia psicolítica, holotrópica, um pouco das plantas. A gente pega elementos de várias áreas, assim, o que está sendo feito geralmente fora daquela caixinha mais da psicologia tradicional. Então, holoterapia e despertar, só pelo nome você já imagina que a gente está buscando realmente uma terapia verdadeiramente holística, né? Combinada com as tradições ancestrais que buscam assim a iluminação, buscam uma expansão da mente, uma conexão mais profunda, mais avançada. Então a gente, porque uma das coisas que acho assim muito importante, até fizemos um estudo no último estudo do trabalho com a palavra, uma carta do Sri Aurobindo, ele fazendo uma crítica de algumas linhas da psicologia que elas olham a pessoa de baixo para cima, a partir de um inconsciente mais sombrio e mais patológico, digamos assim, para tentar entender as dimensões mais elevadas. E o pessoal do Sri Aurobindo, por exemplo, e quem trabalha com supraconsciente, a Sagioli e vários outros autores que a gente procura resgatar a utilidade desse termo, eles vão tentar entender o ser humano, a psique, a partir também das dimensões mais espirituais, né, mais transpessoais, né? E isso vai fazer toda a diferença. A gente começa a desenvolver ferramentas terapêuticas outras que vão ser muito importantes assim da gente trazer para um trabalho terapêutico tradicional. Eu recomendo, eu estou fazendo o curso também, é sensacional. Quem quiser procurar aí, né, nas próximas aberturas do curso. E é isso, então. Obrigada, Felipe. Gratidão, Pri, tudo de bom para você. Valeu. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar vídeos novos. Segue o Felipe também, né, para acompanhar o trabalho dele. E deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma questão que você gostaria de aprofundar, porque com certeza eu vou convidar o Felipe de novo para a gente conversar mais sobre outros temas. E vai ser interessante ter as questões de vocês também. Bom, é isso. Um grande abraço e até a próxima.